Você está vivo ou você está morto? Bom, isso pode parecer uma pergunta sem sentido, mas o próprio fato de você pensar agora, ué, eu acabei de clicar num vídeo, é claro que eu estou vivo. O próprio fato de você questionar a sua própria existência é um sinal claro que você está vivo. Afinal, quando René Descartes diz penso, logo existo, é justamente nesse sentido. Se eu estou questionando a minha própria existência, isso significa que eu estou vivo. Entretanto, e quando você vive numa vida tão automática que você não tem mais consciência do que você está fazendo? Será que você está vivo? Bom, eu quero te perguntar, você já teve aquela sensação ou conhece alguém que está reclamando que a vida parece tudo igual, não tem mais diferença, que todos os dias ela acorda e vai dormir e faz as mesmas coisas. Todas as tarefas já estão programadas, a pessoa não pensa mais no que vai fazer, ela simplesmente faz. Ela acorda, vai para o trabalho, vai estudar, vai fazer suas próprias coisas, mas ela não percebe o que está fazendo, está tanto no automático que não percebe. É como se ela estivesse andando, mas elas não estivessem percebendo que estão andando, porque já está tanto no automático que não percebe as coisas que está fazendo. Então, se pararmos para pensar que pensar é existir, não ter consciência do que está fazendo é viver ainda morto. Bom, isso ficou confuso para você? Se você ficou curioso, te peço que fique confortável e vamos conversar, mas nesse vídeo eu quero justamente te alertar como é perigoso não ter consciência da sua própria vida. Afinal, como você pode sentir que está vivendo uma vida autêntica se ao menos você está tendo consciência das coisas que você está fazendo? Isso te interessou? Então fique confortável, pegue algo para comer ou para beber, sente-se e vamos conversar. E é claro, sejam muito bem-vindos a esse podcast ao qual nós vamos passar aqui alguns minutos questionando, conversando, refletindo e vamos ver até onde essa conversa vai. Bom, isso parece ser um pouco confuso, mas sim, nós podemos estar mortos mesmo estando vivos. E aqui eu não estou falando de estar vivo biologicamente. Afinal, se a gente fosse se eu te perguntasse agora, uma planta está viva? Ela tem como estar viva? Você vai me dizer, é claro que tem. Afinal, a planta ela tem vida. Quando a planta morre, você percebe ela seca. E quando ela está viva, você percebe ela verdinha, ela se mexe, ela procura sol. Isso tudo é sinais de vidas biológicas. Entretanto, agora eu te pergunto, ela tem consciência? Bom, ela não tem consciência. Então, se ela não tem consciência, como ela sabe da sua própria existência? Você que é consciente e eu que sou consciente, eu consigo olhar para aquela planta e dizer: ela tem vida, mas ela mesma ela não tem noção da sua própria existência. Afinal, ela não tem consciência que ela está viva, ela apenas é planta. E assim também na nossa vida, quando a gente não tem consciência das coisas que a gente faz, quando a gente faz simplesmente no automático, faz as coisas sem pensar. Todos os dias a gente vai para a escola, vai para a faculdade, vai trabalhar, ou até mesmo na sua vida cotidiana, aí, até mesmo em casa. Se você faz tudo no automático, isso significa sim, é um sinal que você não está tendo mais consciência do que você está fazendo. Logo, você está morto e nem sabe. E isso tem consequências, tá? Quando a gente não consegue mais perceber o que estamos fazendo, a gente vai desperdiçando mesmo o nosso tempo de vida e uma hora isso pode nos adoecer. Há 2 anos atrás, eu tive um princípio de burnout e foi justamente por conta disso. Quando a gente entra na vida adulta, isso é muito comum, inclusive se você agora tem 18, 17 anos, eu quero te alertar justamente para isso. Cuidado, porque a gente é ensinado que nós temos que procurar maneiras de crescer na vida. E a primeira coisa que a gente pensa é: eu vou trabalhar muito e eu vou estudar bastante para eu poder ter uma vida de qualidade, para eu dar uma vida de qualidade para as pessoas que eu amo. E isso é muito bom, né? Isso é uma atitude digna de ser elogiada. Entretanto, para viver bem e para ter uma qualidade de vida, a gente faz tudo, a gente trabalha duro, a gente estuda, a gente faz tanta coisa para poder viver bem e chega uma hora que a gente está tão imerso nessas atividades que a gente não percebe mais que a vida está passando e estamos fazendo as coisas no automático. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a fazer faculdade e tinha que fazer faculdade, trabalhava. Depois eu fui para pós, depois eu fui para outra pós, e fazendo estágio, fazendo TCC. E tudo na minha vida se resumia a trabalho, estudo, trabalho, estudo. Sabe qual a consequência disso? Eu não tenho lembranças dessa época da minha vida. Eu só sei das coisas que eu vivi porque eu tenho fotos e tenho vídeos. Eu consigo entrar no meu drive e ver lá.
tal ano eu fiz tal ano eu fiz tal coisa, mas eu não consigo nem ter noção do que eu fiz nesses anos se não fossem as fotos, porque justamente eu não estava vivendo, eu estava fazendo tudo no automático. Então, se eu não estava tendo consciência das coisas que eu estava fazendo, logo eu não estava vivo. Eu estava vivo no sentido de vida biológica, mas eu não estava tendo consciência da minha própria existência. E o resultado disso foi princípios de burnout. Eu comecei a ter alguns sintomas muito estranhos, tive picos de pressão, comecei a ficar muito estressado, tive refluxo emocional, comecei a ter alguns problemas de saúde. E quando eu comecei a investigar, foi onde eu descobri que justamente essa minha vida acelerada e quando eu não estava mais percebendo as coisas que eu estava fazendo, isso tudo aconteceu. E foi nesse processo todo que muitas coisas aconteceram de bom para poder eu reavaliar as coisas ruins da minha vida. Então, eu comecei a fazer terapia, eu comecei um processo de autoconhecimento, de entender as coisas que eu gosto de fazer, de entender quem eu sou, de entender meus limites. Por isso que eu digo, né? Esse canal aqui ele é voltado para autoconhecimento, porque isso salvou minha vida e talvez pode salvar a sua. Talvez não, vai salvar a sua, porque a consciência justamente é isso. Se você tem consciência do que você é, do que você gosta de fazer, quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades, você também consegue entender quais são os seus limites, o que você topa fazer, o que você não quer fazer. E uma vez que você entende e tem consciência daquilo que você é, você consegue viver uma vida autêntica, porque você vai dizer não para as coisas que tem que dizer não, você vai dizer sim para as coisas que tem que dizer sim, e você vai ter aquela sensação de estar fazendo algo que você quer. É claro que a consciência ela também traz aspectos negativos. Por exemplo, quando você tem consciência que o mundo gira em torno de interesse, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no card, que o mundo ele gira em torno de interesse, você entende que as pessoas podem se interessar por você, mas você também tem consciência que você pode ser desprezado. Quando você tem consciência e você entende que as nossas atitudes têm consequência, você entende sim que você tem a possibilidade de ser amado, mas também tem a possibilidade de ser rejeitado. Então a consciência ela traz tanto a consciência do que é bom e a consciência do que é ruim. Talvez esse seja o maior exemplo, se a gente pegar aqui um exemplo bíblico, né, de Adão e Eva, quando eles comeram lá o fruto do conhecimento do bem e do mal, talvez seja justamente isso, é ter consciência do bem e do mal. Afinal, eu só percebo que eu estou nu, eu só percebo a minha vergonha quando eu tenho consciência. Se eu não tenho consciência, se eu estar de roupa ou sem roupa, é a mesma coisa. Se a gente pegar como exemplo, as crianças são assim, né? Você vê as crianças, se elas estão de roupa ou não, elas saem correndo na rua, saem correndo brincando no quintal, porque elas não têm consciência dessa própria vulnerabilidade. Então, uma vez que eu não tenho consciência, eu não conheço as partes boas, mas eu também não conheço as partes ruins. Se a gente for pegar, por exemplo, uma pessoa sem consciência, ela nunca vai passar por vergonha, porque ela não sabe o que é ser rejeitado. Se ela não sabe a possibilidade de rejeição, ela nunca vai passar por vergonha. Você está entendendo? E justamente esse pensamento, né, que me fez gerar esse texto, para quem não sabe, né, inclusive se você chegou aqui de paraquedas e esse é o primeiro vídeo que você está vendo, não deixe de se inscrever para você acompanhar mais vídeos, mas eu vou deixar aqui na descrição, como sempre deixo, o meu link do meu e-book de poemas. E num desses textos que eu estava escrevendo, esse agora que eu vou falar não está no e-book, foi num dia que eu estava pensando assim nessas coisas, sobre estar morto, estar vivo, sobre a consciência, sobre os benefícios de não ter consciência. Afinal, se eu não tenho consciência, eu não sei dos perigos, eu não conheço as partes negativas da vida. Então, talvez isso pode ser um benefício. Então, eu estava pensando ali, né, claro, isso dentro de um texto, sobre uma vida consciente e uma vida inconsciente. E dentro desse texto, eu comecei a perceber que muitas pessoas estão, sim, vivendo uma vida, porém elas estão mortas. Porque se você não tem mais esperança na vida, se você não tem mais consciência das coisas que você faz, se você não sonha mais, se você não tem mais desejo, se você hoje não acorda e fala, cara, hoje eu estou vivendo um dia legal, eu estou percebendo aqui, ó, agora é uma manhã, eu estou percebendo que agora eu estou almoçando, eu estou percebendo que agora eu estou com quem eu gosto. Isso é ter consciência da sua própria vida. Quando você vive uma vida automática, você não tem mais consciência, você apenas vive. O dia passa quando você acordar.
e piscar os olhos já são de noite, você passou um dia. E esse ciclo vai se repetindo por tempos. Você não percebe mais as semanas, não percebe mais os meses, porque justamente acabou a consciência. E é justamente isso. Muitas pessoas estão vivendo no automático. Então, se você chegou até aqui e está passando por isso, ou você conhece uma pessoa que está passando por isso, alerte essa pessoa. Talvez, se for o caso, envie esse vídeo para essa pessoa, para alertar ela que ela precisa ter consciência do que está fazendo. A gente precisa parar, como eu parei há 2 anos atrás. Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estava estudando e trabalhando justamente para ter uma vida boa, o qual ainda continuo fazendo, né? Eu sou uma pessoa muito estudiosa. Mas se eu não separar um momento para mim, se eu não separar aqui na minha rotina um momento que eu vou fazer alguma coisa que eu queira fazer, eu vou separar uma atividade, um tempo para sair com alguém, qualquer coisa que seja, mas que seja para mim, cara, de que tá valendo o meu tempo? Eu estou simplesmente vivendo sem viver, e isso é perigoso. Então, se você já chegou nesse estado de estar vivendo uma vida sem cor, ou você conhece alguém que está passando por isso, alerte essa pessoa. Você precisa colocar na sua rotina e resgatar aquilo que você gosta de fazer. Então, talvez esse seja o caso de você parar agora e analisar a sua vida. Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que na minha rotina eu estou tendo algum momento para mim? E é claro, não estou falando que você tem que abandonar seu emprego, não estou falando que você tem que abandonar suas responsabilidades. Não é isso. Afinal, nós precisamos sim trabalhar, nós precisamos sim estudar para ter uma vida boa. Acho que esse é o paradoxo. Se a gente não trabalhar e não estudar, a gente não tem uma vida boa. Mas se a gente só viver trabalhando e estudando, a gente não vive a nossa própria vida. Então é um paradoxo. O que adianta você conquistar se você não vive? E se você só procurar viver e não conquistar, você não vai conquistar nada. Então é um paradoxo. Mas é observar a sua vida, cara. O que eu tenho feito para poder viver uma vida autêntica? E tudo começa com pequenos detalhes. Então começa devagarzinho, colocando coisas que você gosta no seu dia a dia. Talvez separando um momento para você ler, talvez separando um momento para você não fazer nada. Agora eu vou parar, eu vou ficar aqui esses 30 minutos, essa 1 hora sem fazer nada. E nessa hora de fazer nada, você faz o que você quiser. Ou você lê, ou você vê um vídeo, você joga, ou você corre, faz exercício. Mas é separar um tempo para você, para que ao longo das semanas você vá entendendo que aquele momento você parou para você. Você separou para fazer algo que você gosta. Parece que não, mas aos poucos você vai resgatando a sensação de estar vivendo uma vida autêntica. Aos poucos você vai voltando a se conhecer e resgatando sensações que você nem sabia. Sensações, habilidades, coisas que você gostava de fazer que você nem faz mais. Talvez você gostava de pintar, de desenhar, de talvez compor ou fazer qualquer outra coisa, e ao longo do tempo a responsabilidade e a rotina foi entulhando isso e mascarando isso. Mas aos poucos, quando você começa a colocar isso na sua rotina, você passa a voltar a ter aquela sensação de caramba, estou vivo, né? Ter aquela sensação de estar vivendo de novo. E após esse vídeo, né, como a gente passou esse tempo todo questionando, eu te pergunto de novo: você está vivo ou você está morto? Afinal, se você não está tendo consciência da sua própria vida, é claro que você está morto, mesmo estando vivo. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, eu te peço que você coloque a frase vivo e morto. E é claro, se você gostou desse conteúdo e quiser somar aqui nos comentários, será um prazer. Quem sabe você pode estar compartilhando com outras pessoas suas experiências de vida. Isso será muito benéfico. E é claro, se você quiser ajudar o canal e conhecer meu e-book de poemas, será um prazer. Te espero no próximo vídeo. Falou e tchau, e cuidado, hein? Volte a viver. Tchau!